Olá, meninos, tudo bem? Estamos aqui hoje para tratar do assunto América e seus povos, lá na unidade 7 do livro de História, tá? E na página 32. Então, vocês podem pegar o material de vocês lá na página 32, que nós vamos analisar aquela primeira imagem de abertura do capítulo, certo? Então, vamos lá. A princípio, você pode observar a imagem, você vê em primeiro plano um homem ajoelhado com um brasão, né, de um país. Que país seria esse? Né? Imagina aí que é uma bandeira, é um brasão espanhol, né? Então você vê navegadores espanhóis, né, que estão ali chegando naquela terra que eles chamaram a princípio de América, tá? É, outra coisa, você percebe que a figura central ali é o Cristóvão Colombo, que foi considerado o primeiro navegador oficial a ter chegado aqui nas Américas, mesmo que ele tenha pensado, após 4 viagens, né, e ter morrido, pensando que aqui eram as Índias, tá ok? Porque na verdade ele estava buscando um caminho para as Índias, né? Então, isso aqui remete ao descobrimento da América, certo? O que mais que nós podemos observar? As caravelas lá no fundo do oceano, né? A população muito bem vestida, trajando os brasões. E aqui ao fundo, né, atrás daquelas árvores e aqueles arbustos nas pedras, você vê uma população indígena que está escondida ali. Até porque essa imagem, né, esse quadro, tem a pretensão de enaltecer a conquista espanhola, tá? E automaticamente, como a gente já viu na conquista portuguesa da Ásia, né, o livro Os Lusíadas, que foi escrito para homenagear a chegada dos portugueses, ainda com Marco Polo lá na Ásia, na região da Índia, da China e do Japão, né? Então enaltece toda, vamos dizer assim, o fato da aventura portuguesa, né, de ter chegado àquelas terras. Aqui, esse quadro tem a menção de fazer isso com a conquista espanhola aqui nas Américas, tá? Você pode ver que o índio foi menosprezado, porque ele está lá atrás das pedras do arbusto, né? E Cristóvão Colombo é a primeira figura que está ali na frente, né? Então, quando ele chega lá na Europa, ele vai ser conhecido como o grande descobridor. Não que já não tivesse passado por aqui outras pessoas, mas oficialmente naquele momento o que se divulgou foi que a chegada dele, né, ele tinha encontrado esse caminho para as Índias, tá ok? Na verdade, Cristóvão Colombo ele era um genovês que fez uma andança pela Europa procurando algum reino que pudesse financiá-lo. Mas para financiar ele, ele tinha uma teoria. Porque como a gente já viu anteriormente, né, os portugueses faziam comércio passando por rotas do mar Mediterrâneo e buscando especiarias em Gênova, Veneza e Florença, na Itália. E também passava pela Península Arábica. Mas os turcos fecharam a região e o pessoal do sul da Península Itálica, os genoveses, também fecharam a região, cobrando pesados impostos ou mesmo não deixando as embarcações passarem. Por isso que eles optaram pelo Clérigo, né, que era aquela viagem em volta da África na tentativa de contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar até, né, as Índias. E realmente chegaram na cidade de Calicut e tiveram contato com os indianos, depois tiveram contato com os chineses e mais tarde contato com os japoneses. Quando eles deixaram essas grandes viagens de lado, é porque as especiarias lá já não eram mais lucrativas, né? E aí vieram para explorar a região do Brasil, né? Principalmente as terras, né, do litoral, onde tinha a extração do pau-brasil, que era muito utilizado para, né, tingir a roupa do clero lá na Europa e para extração de madeira para construção de embarcações, tendo em vista que está todo mundo viajando. Lembra que eu falei que os caminhos para as Índias já não era mais novidade? Os britânicos, os holandeses e os espanhóis já conheciam. Assim como nessas aventuras aqui para a América também, os espanhóis chegaram junto, tanto que foi feito mais tarde o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras
conquistada por espanhóis e portugueses, o oeste para a Espanha e o leste para Portugal. Então vamos lá. Mas como que Colombo conseguiu, né, de início, esse financiamento para essa viagem? E quais que eram as ideias de Colombo a respeito de buscar um caminho que fosse mais rápido para as Índias, né? Então, a princípio, ele não pretendia chegar a um novo continente. Ele pretendia chegar à Ásia, na região do Japão e da China, né? E, segundo algumas teorias muito antigas, né, do filósofo Ptolomeu, que ainda viveu antes de Cristo, que descrevia os oceanos, né, numa proporção bem menor do que realmente eles são, ele acreditava na esfericidade da Terra, quando muitos outros conhecedores daquele momento, né, quando muitos outros estudiosos daquele momento acreditavam ainda que a Terra era plana, motivo pelo qual muitos navegadores tinham muito medo em se lançar ao mar. Medo em se lançar ao mar por falta de instrumentos para se orientar para voltar, e medo de se lançar ao mar e perder o continente de vista, porque, segundo algumas lendas e mitos, já que a Terra era plana, os barcos poderiam cair em um grande abismo, ou então teriam monstros marinhos gigantes, né, que poderiam engolir as tripulações e até mesmo destruir os navios. Então tinham todo um imaginário voltado para esses mitos, né, assim, que amedrontavam as populações dessas grandes navegações, dessas viagens. Então, ele colocou a proposta dele, passou em alguns reinos, propôs, né, que algum, né, príncipe ou rei de algum estado daquelas regiões, financiasse a viagem dele. E quem realmente acreditou na viagem dele foram os reis espanhóis, que cederam uma quantidade em dinheiro, no qual ele organizou essa viagem e rumou em direção ao oeste. Porque já que a Terra era esférica, você saía daqui, contornava e vinha do outro lado, né? E essa era a teoria dele, mas uma teoria baseada numa distância pensada há séculos atrás, que esse mar tinha uma proporção muito menor em questão de distância até chegar à Ásia. E baseado nisso, ele rumou nessa viagem até que ele chegou à região, né, do Caribe. Desculpa, região das Antilhas, aonde hoje é Cuba e o Haiti, né? E naquelas ilhas ali, quando ele aportou em terra firme, depois de ter passado muito percalços na viagem, por ter navegado mais do que o tempo previsto, por ter faltado alimentos, né? E toda a situação que pequenas embarcações, como vocês podem observar na imagem, não tinha nenhuma tecnologia que garantisse um conforto diante do mar tão feroz e uma viagem tão extensa. Então, quando eles chegaram, eles tiveram contato com os povos indígenas, que eram os nativos, né? E que logo foi dado o nome de índios, porque acreditava a princípio que havia se chegado às Índias, então automaticamente para ele os povos que foram avistados eram os índios, né? Porque segundo ele tinha chegado às Índias, tá? E essa viagem dele acabou abrindo caminho, né? Quando se espalhou essas aventuras pela Europa, abriu caminho para que outras pessoas tentassem refazer esses caminhos feitos por Colombo, porque durante a sua vida, né, ele ainda conseguiu vir 4 vezes na América em 4 viagens, tá ok? Descobrindo outras ilhas, outros lugares da América Central, ali no Golfo do México. Então vamos lá. Somente muito mais tarde, né, que um outro navegador chamado Américo Vespúcio, em 1504, lembrando que a chegada de Cristóvão Colombo foi em 1492, somente em 1504 Américo Vespúcio descreveu, né, e teve a noção, ele foi um dos primeiros a ter essa noção, né, nas suas crônicas, nos seus diários, que ficou muito popular na Europa,
que isso aqui era um continente novo, era uma terra nova, desconhecida na Europa, que não era as Índias. Porque até, segundo os relatos de Marco Polo, né, o primeiro navegador português que foi até a Ásia, que falava que havia telhados de ouro, havia muitos objetos para ser comprados nos mercados, né, nas praças comerciais, né, especiarias, e aqui nada disso foi visto. Né? Então sempre teve aquela ideia. Né? Mas qual que foi o lugar que Vasco da Gama foi? Até que realmente tiveram a certeza que não haviam chegado nas Índias. E aí, um cartógrafo, quando construiu um dos mapas dessa região, né, da América Central, já saiu com o nome de América, em homenagem às crônicas e às narrativas de Américo Vespúcio, que descrevia sobre essa região, sobre a questão do indígena, sobre a questão do comportamento cultural, porque teve todo um choque cultural, né? A gente não pode esquecer que o europeu olhou para as populações nativas e teve um conceito, né, sem antes conhecê-la, observaram eles a partir da cultura europeia, cristã, organizada em um estado, com rei, com leis, né, que eram totalmente diferentes das formas de organização que os povos nativos tinham aqui na América. E aí, logo, né, eles foram colocados como se fossem exóticos, né? Levaram até índios para a Europa para ser exposto, né, para mostrar para o rei, porque tudo aquilo para eles era muito novo. Assim como a chegada dos europeus para os indígenas também era muito nova. E sempre tem aquela questão do mito criador, como a gente já viu em Roma, né? A questão do Remo e do Rômulo, né? E toda aquela questão é, de construção de uma cidade, né? Feita a partir de observações mitológicas, né? E todo o mito de criação de Roma que é bastante distanciado da questão de formação antropológica, ou seja, que era inicialmente vilas de pastores e que deu origem a Roma. Aqui na América também, os indígenas e a população nativa, como a gente diz, né, que já moravam aqui, que já habitavam esse território, que já estavam espalhados por esse território em centenas de etnias e línguas diferentes e culturas diferentes, né, abordaram o europeu muitas vezes de acordo com seus mitos, com as suas crenças. Muitos povos viram esses europeus como deuses, que diriam que, segundo lendas dessas tribos e dessas sociedades nativas da região, né, tinham lendas religiosas, mitos religiosos, que diziam que os seus deuses voltariam pelo oceano, flutuando sobre as águas, né? Casos específicos em que se chegaram até esses governantes doarem os seus tronos para os portugueses e para os espanhóis, no caso os espanhóis, tá? Então teve esse choque cultural, sim, teve essa acolhida, sim, por causa dos mitos de criação do mundo deles, que diziam que os deuses um dia voltariam pelo oceano. Teve também um choque cultural muito grande, porque o português encarou o índio como uma pessoa sem fé, porque não acreditavam nas crenças, né, deles. Segundo, sem uma estrutura política, porque a forma como que eles se organizavam politicamente era muito diferente, não tinha um comando, um rei, não tinha necessariamente regras a ser seguidas, mas era muito mais baseado em uma questão de respeito na tribo e uma posição de comunidade, né? E também viram eles como pessoas ferozes, né? Porque na medida que eles atacavam alguns portugueses e espanhóis, até porque eles não conheciam, eles muitas vezes eram tidos como ferozes. Sem falar nas práticas antropofágicas, né? Quando eles se alimentavam de alguns europeus, né? Como rituais religiosos. Muitas vezes foi visto como canibalismo, aquelas pessoas que comiam outras pessoas porque gostavam da carne, quando na verdade não era porque eles se alimentavam de carne humana, é porque eles queriam absorver as energias boas daquelas pessoas, né?
porque era uma pessoa forte, porque era uma pessoa destemida, e eles queriam essas energias para eles. Então, aquela relação estreita entre antropofagia e canibalismo, certo? Mas dessa forma é que eles foram vistos na Europa, né, como pessoas exóticas que precisavam ser, né, realmente protegidas, e o cristão europeu tinha o dever de fazer isso. Muitas literaturas na Europa falavam que, como Cristóvão Colombo não sabia onde tinha chegado e ele fez confusão achando que tinha chegado na Índia, né? Muitas literaturas, inclusive do filho dele, que era o historiador, né? Chegou a dizer que Cristóvão Colombo foi guiado por Deus, que não importava se ele tivesse chegado ou não às Índias quando descobriram que era a América, né? Mas que ele foi guiado por Deus e não havia necessidade dele saber onde ele tinha chegado. Que nesse caminho que Deus lhe mostrou, né? O dever dos povos europeus era de trazer civilidade aos povos que habitavam essa região. Civilidade essa que era julgada comportamento europeu, forma de organização social tida lá na Europa, né? E não viram o indígena como uma sociedade, como estrutura política e econômica completamente diferente da europeia, certo? E aí, pessoal, quando essas viagens intensificaram para essa região, até a chegada de Pedro Álvares Cabral, que oficialmente descobriu o Brasil, né? Nós tivemos assim vários colonizadores que vieram para essa região, navegantes. E aí foi o processo de conquista e tomada dessas regiões. Mas para o próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre os astecas, os maias e os incas, povos que construíram civilizações muito complexas aqui na região, para a gente poder entender esse encontro de dois povos que foi tão conflituoso e que levou praticamente à dizimação das populações nativas que existiam aqui nas três Américas, ok?